Bom, eu sou pai de 2 crianças. O mais velho tem 8 anos, e a mais nova tem 5. No último Natal, eu pedi que todas as pessoas que comumente presenteiam meus filhos, tios, tias, amigos, avós, que os presenteassem com jogos de tabuleiro. Eu estava notando que eles estavam muito ligados a jogos de celular. E a mobilidade traz um pouco isso, né? Não basta jogar, tem que ser em qualquer lugar, em qualquer tempo, causando ou não inconveniente para os pais. Estava me causando um pouquinho de inconveniência. Fiquei surpreso quando eles receberam os presentes e sentaram ao chão, abriram, tocaram, sentiram. E eu senti uma leve esperança de que eu também ia sentar ao chão com eles, me divertir, interagir, competir, discutir. Até o momento que meu filho me fez a primeira pergunta. Ô pai, muito bacana. Mas e agora? Como é que a gente vai fazer para jogar? Eu disse simples. Agora a gente vai ler o manual de instrução. Eu juro que eu fui o mais natural possível nessa minha resposta. Mas mais natural ainda foi ele quando ele me perguntou: manual de instrução? Ah, pai, jogo com manual de instrução é um jogo que não presta. Como educador, eu percebi que o mundo digital é a realidade dele. E assim como muitos jovens com quem eu trabalho, esse mundo, essa transformação e o uso das novas tecnologias é a realidade deles. Se eu quiser algum dia convencê-lo de usar alguma nova experiência didática, conteudista, ou até outros novos jogos, eu não posso podá-lo de usar o que é a realidade dele. Eu tenho que tentar fazer coisas para somar e conviver com a realidade deles. Como pai, confesso que eu fiquei um pouco frustrado, mas eu tive a certeza de que era um caminho sem volta. Isso é um caminho sem volta. A maior prova disso foi que semana passada, minha filha de 5 anos me chamou e disse: ô pai, Papai Noel sabe o que é portátil? Eu meio surpreso, eu acho que ele sabe o que é portátil. Não, é porque é só para garantir meu presente de Natal, porque esse ano eu quero um videogame portátil. Esse tipo de comportamento nada mais é do que um impacto que a inovação tem trazido nos últimos anos. E eu ousaria dizer que não é um processo de evolução, e sim um processo de revolução, por conta do pequeno espaço de tempo que todas essas transformações aconteceram. Eu sou do mundo, ou da era analógica, da era do manual de instrução. Nos últimos 20 anos, nós vivemos a transformação causada pelo fato da internet ter entrado nas nossas casas. E vivi toda essa transição conhecendo o mundo digital, que como tudo que é novo a gente tem um pouco de envolvimento e receio, o fascínio e o medo, que ainda hoje pessoas que estão passando por inclusão digital têm, né? Aprendem, mas ficam, até onde eu posso me envolver? Até onde vai o meu medo, o meu receio usar isso? E hoje nós vivemos no que se trata, de alguns especialistas chamam de mundo pós-digital, que é onde meus filhos estão. Eles são nativos digitais, eles nasceram no mundo digitais. Eu e talvez alguns colegas aqui com a minha idade, nós somos migrantes digitais. E eles viveram, então eles nasceram nesse mundo onde o manual de instrução não é muito bem-vindo, mas a intuitividade sim. A intuitividade, ela é um neologismo criado pela inovação. Porque hoje ninguém tem mais tempo de entender nada, assim como ninguém tem mais tempo nem de explicar. Então as coisas devem ser o mais intuitivo possível. E a intuitividade trouxe consigo, nesse processo de inovação, um novo tipo de desenvolvimento de conhecimento, que é o fato de podermos desenvolver mais ainda a nossa inteligência cognitiva. Isso é um processo de intuitividade. Essa inteligência cognitiva traz consigo, logicamente, a possibilidade de a gente conhecer mais coisas em menos tempo. Por isso eu faço uma provocação para vocês. O que foi que vocês aprenderam nos últimos 7 dias? Não importa se você aprendeu um novo tratamento estatístico para trabalhar com Big Data, ou se você aprendeu uma nova funcionalidade no WhatsApp. Não importa. O que importa é que nesse mundo de intuição, onde ninguém tem mais atenção, por conta do processo de distração, em que as coisas são rápidas, a gente tem que aprender muito mais coisas em menos tempo. Se você passar hoje 7 dias sem aprender nada, pela quantidade de informação que a gente recebe, é como se na minha época,
do mundo analógico, você passasse quase 2 anos sem aprender nada. É nesse sentido que nos últimos 15 anos eu tenho trabalhado com jovens empreendedores que gostam e que querem abrir startups. São empresas nascentes no empreendedorismo digital, na base tecnológica. E eu faço esse questionamento para eles porque eles têm que estar ligados diretamente ao que é novo e ao que é intuitivo, porque ninguém tem mais tempo de entender nada, muito menos de explicar. E isso eu quero que eles aprendam para poder levar para o mundo dos negócios, através da educação empreendedora. A inovação é disruptiva e a educação empreendedora também tem que ser. Porque esses novos negócios têm que ter a intuitividade como sua proposta de valor. Ou seja, as novas empresas, através de novos mercados, vão gerar novos comportamentos e novos negócios inovadores e vão ter que mostrar o seu produto para as pessoas e não ser tratado apenas como produtos diferenciados, mas produtos diferenciadores. Produtos que intuitivamente faz com que qualquer consumidor perceba que aquele produto foi feito exclusivamente para ele, porque gerou algum tipo de diferenciação. Me tocou. A empresa criou, entregou e capturou o valor que eu percebi naquilo que ela quis me vender, naquele serviço que ela quis me prestar. Pensem comigo, tratando um pouco, dando continuidade a esse assunto. A primeira coisa que vem à cabeça de vocês quando vocês leem essa frase, ou quando vocês escutam o que eu vou ler, 60% dos sorvetes vendidos no mundo são de apenas 3 sabores. Eu tenho certeza que de vocês aqui, 70% devem estar se questionando nesse momento. Quais são os sabores? Fora 70%, 25% devem estar pensando, nunca na minha vida então eu vou abrir uma sorveteria. É um negócio muito limitado, 60% de todo o tipo de transação vai rolar em cima de 3 produtos. Muito fraco esse negócio. E talvez 5 restantes esteja pensando, preciso abrir urgentemente uma sorveteria. Porque, cara, é um negócio muito bom. Todo o meu mercado vai girar em cima de 3 produtos. Eu sei que todo mundo vai ter os mesmos 3 produtos. Porém, é a maneira que eu vou ter para usar os 3 produtos de forma inovadora e atrair todo o meu cliente que vai entender isso como uma grande diferença para ele. Os outros 40% de venda, eu dou um jeito de vender qualquer tipo de sorvete, com qualquer tipo de mudança para atrair. Mas esses 3 sabores específicos vão ser somente meus, a minha cara. Mas eu vou fazer isso a partir do momento que eu entendo para quem eu vou vender esse sorvete, que diferença esse sorvete vai fazer, e de forma intuitiva, porque ninguém tem mais tempo de entender, muito menos tempo de explicar. O que é mais importante então? É o produto? É o serviço? É a tecnologia? Ou é a experiência que vai ser diferenciadora para eles? Simples. É a experiência. Nesse processo, o que a gente tem que entender então, é que não se pode solucionar problemas com o mesmo tipo de pensamento que os criou. Isso é a base de um processo inovador, para gerar diferença para alguém e para levar a essas pessoas experiências distintas daquilo que seria lugar comum para elas. Com base nesse tipo de análise, há algum tempo atrás eu li esse sociólogo polonês chamado Zygmunt Bauman, que fala da modernidade líquida. Ele faz essa percepção que eu estou fazendo aqui, colocando a sociedade como líquido, que por conta da velocidade do grande número de informações, ela escorre sobre as mãos. E os 2 principais indicadores de consistência que ele coloca, que é o tempo e o espaço, cederam lugar a coisas extremamente abstratas. O tempo cedeu lugar à intuitividade, que ninguém tem mais tempo de entender, e ninguém tem mais tempo de explicar. E esse tempo deu lugar à velocidade das informações. E o espaço, que é consistente, é sólido, que é concreto, cedeu lugar à tecnologia, que faz com que a gente esteja em qualquer lugar. Um simples clicar. Foi pensando nisso que eu comecei a puxar esse conceito de líquido para a inovação. Vamos tentar entender, pelo menos abstrair, nós temos aqui um cenário de inovação. A inovação, portanto, pode assumir 2 papéis. O de líquido, onde você pode inovar para satisfazer necessidades, para preencher lacunas, ou para assumir
formas diferenciadas. Essa é a inovação por pendência. É quando o homem inventa, porque depende. Mas o homem depende do que inventa. E a inovação assume um outro papel, o de recipiente. E as pessoas passam a inovar para poder se adaptar às novas tendências. Então eu posso entender que a inovação tem seu estado líquido ao ponto que ela pode ser feita por pendências, para que eu satisfaça as minhas necessidades, ou por tendência, para que eu possa empreender e gerar novas necessidades. Porque a inovação gera inovação. E ela não acontece de forma linear. E ela não acontece de forma isolada. Veja os celulares de vocês. Quando o celular foi criado, ele foi criado por pendência. Era para satisfazer uma necessidade, que era de quê? De se comunicar. Ao longo do tempo, o celular foi criando novas inovações ao ponto de o celular servir para tudo, inclusive para ligar. Eu tenho certeza que vocês conhecem um monte de gente que tem os melhores celulares do momento, os mais caros, os melhores aplicativos, os aplicativos do momento, todos atualizados, mas não tem crédito. Porque ligar é um acessório. A selfie, por exemplo, no sentido de não ser isolado. Desde quando eu me conheço por gente, eu conheço selfie. Eu fiz muitas selfies quando criança numa máquina analógica de filme Kodak. Meus pais têm fotos na época que eles namoravam. Um selfie. Não é o selfie, não é a selfie, né? A inovação. A inovação é a instantaneidade da selfie. É o fato de que hoje você faz a selfie e imediatamente você posta em algum social media ou social software, né? Você gera conteúdo com a foto nas redes sociais. Vira conteúdo. A selfie então virou conteúdo. Isso é a perspectiva de que a inovação gera inovação, não de forma isolada e nem de forma linear. A questão é que ao longo do tempo, sempre o momento parte do princípio que nós teremos sempre que satisfazer as necessidades para viver em comunidade. A inovação do seu estado líquido é o ser humano buscando sempre as melhorias, independente de seja o fato do homem inventar porque depende, ou depender do que inventa. Nós sempre buscamos satisfazer nossas necessidades para melhor produção, para melhores processos, para melhor fontes de energia, para melhores comunicações. A diferença é que nesse mundo existe uma grande quantidade de pessoas que todos os dias vão buscar satisfazer suas necessidades. E um grupo muito pequeno de pessoas que todos os dias estão tentando entender como essas pessoas têm necessidades para poder satisfazê-las. Essas pessoas, ao longo do tempo desse meu estudo, eu as considerei pessoas silenciosas, com mentes barulhentas. Eu tenho certeza que nesse auditório está repleto de pessoas assim. Esse barulho eu considero como um fator motivacional. O fator motivacional é uma parte da ciência psicológica e também da administrativa que fala que todos nós podemos receber os mesmos estímulos externos, mas a maneira que nós vamos responder a esses estímulos, ela é inerente a cada um de nós por conta da nossa personalidade. Imagine que você está numa boate, alguém começa a dar em cima do seu namorado, do seu namorado. Você começa a não gostar. E aí você começa a inchar. E a pessoa está dando em cima. E aí você vai lá tirar satisfação. E diz, qual é? Está dando em cima? Do meu namorado, do meu namorado? Por quê? Aí simplesmente o cara te dá um soco. Como é que você vai revidar isso? Eu correria. Eu desse tamanho aqui, eu tenho que ser simpático para não arrumar confusão, né? Mas ia ter gente que ia revidar o soco. Tem gente que iria chorar. Tem gente que iria, como eu, correr, porque o cara para brigar comigo ele tem que ser rápido, porque eu corro muito. E tinha gente que fez assim, não, leva minha namorada para ti, não queria mesmo, pode levar, não estava mesmo afim, né? Essas reações, elas dependem da formação da personalidade de cada um. Isso é o fator motivacional. Essas pessoas que eu venho estudando ao longo dos anos, têm esse barulho como fator motivacional. Esse barulho, ele passa a alimentar a mente dessas pessoas e faz com que elas consigam ou tenham visões que as outras pessoas ao redor não conseguem ter. Ela começa a enxergar coisas que as outras pessoas dizem o seguinte, você não está se sentindo bem, você está realmente enxergando aquilo naquele lugar?
E a pessoa começa a entender isso como uma ideia fixa e começa a ter insônia. E aquilo começa a fazer com que ele perca o juízo. Eu estou falando simplesmente da ideia. Eu não estou falando de loucos esquizofrênicos. Eu estou falando de empreendedores. Pessoas que enxergam coisas que outras pessoas não conseguem enxergar, fazem daquilo ideias fixas. E muitas vezes eu tenho insônia. Muitos colegas meus dizem que empreender nem sempre é sonhar, porque para sonhar geralmente a gente tem que estar dormindo, né? Então geralmente empreender muitas vezes é insônia. E foi a partir disso, dessa relação entre um pouco de loucura, talvez uma pitada de talento e uma overdose dessa loucura, que eu entendi que de empreendedor e louco, todo mundo tem um pouco. Para isso, há 1 ano e meio atrás, eu escrevi um livro, lancei um livro, que é gratuito, está disponível nesse site aí, www.choqueonline.com.br, que é o Choque. É um tratamento para o surto empreendedor. A ideia é perceber um pouco dessa característica, desse fator motivacional de insanidade que existe no comportamento de um empreendedor. Movido pela ideia, capaz de ser força motriz também da teimosia, da persistência. E no meu livro eu trato essa insanidade como a empresofrenia. O que faz com que todo mundo seja um pouco louco e um pouco empreendedor. Choque é um acrônimo de conhecimento, habilidade, operacionalidade, quanti-qualidade, uniformidade e efetividade. Eu tenho certeza que nesse auditório também tem um pouquinho de gente, um pouquinho de insanidade. Gente que está aqui com ideias de inovar, de criar novos negócios, novos mercados, novos comportamentos, novos negócios inovadores. Então eu convido um pouco para esse tratamento. Para você colocar isso em prática, você tem que conhecer ao máximo qual é o mercado que você quer atuar, para quem você vai fazer o negócio, por quê, como é que ele vai entender o mercado. Quando você passa a conhecer, então, sobre a tua ideia, você vai ter que ter a habilidade de trabalhar com pessoas, porque o empreendedor é o único sujeito que consegue levar as pessoas aonde jamais elas iriam sozinhas. Então, a habilidade de trabalhar em equipe, de compartilhar informação. Quando você consegue fazer isso, você senta com a equipe e vai operacionalizar o teu negócio, vai desenhar como é que ele vai funcionar, desde a estrutura até o momento em que você vai ter o primeiro contato com o teu público. Quando você fizer isso, você vai entender quanto você vai precisar para gerar o mínimo de qualidade possível, para alguém notar diferença, porque teu negócio passa a ser diferenciador através da intuitividade. Vai ser diferenciador para alguém. Então, quanto você vai precisar para isso? Depois, você vai uniformizar tudo isso e criar as estratégias, trabalhar com inteligência. Por fim, colocar o bloco na rua, ser efetivo, trabalhar diretamente com esse público e fazer com que eles entendam que todo e qualquer negócio é, na verdade, uma linha tênue entre desempenho e expectativas. Todo negócio promete algum desempenho e todos nós, consumidores, criamos expectativas. Se você acaba de fazer uma compra no site e aparece a mensagem, esse produto chegará em sua residência no prazo máximo de 6 dias. Isso é o desempenho que a empresa promete. E qual é a tua expectativa? Que ele chegue até 6 dias. Se não chegar, você vai ficar o quê? Insatisfeito, desconfiado. Se chegar, satisfeito, confiante. Se você sai da minha palestra com dor de cabeça, da nossa palestra, com dor de cabeça, vai na primeira farmácia e chega para o farmacêutico e diz, eu quero um remédio para dor de cabeça. E o cara vai te dizer, beleza, toma esse aqui que ele vai passar por 10 minutos. Só que já passaram 10 minutos, já passaram 18 minutos. Minha dor de cabeça não passou. Então, o desempenho fica muito distante da expectativa. Isso me causa insatisfação, isso me causa desconfiança. Percebam esse gráfico e levem para a vida de vocês. Como pais, como educadores, como patrões, como empregados, como alunos, como pessoas. A vida está sempre nesse processo em que a gente precisa desempenhar algo, porque alguém gera expectativa. E para a gente poder conviver, é muito necessário que exista satisfação e confiança. Isso é comportamento. Isso é empreendedorismo. Isso é o fato de você construir todo tipo de novo conhecimento capaz de aplicar nessas ideias que vocês estão enlouquecendo aí, ficando insanos com ela, e transformá-las em negócios. Faça isso e aplique isso numa coisa que muita gente quer. Mas lembre-se, faça isso com
intuitividade, inovação e insanidade. Foi uma honra, foi um prazer. Obrigado, boa noite.